Me chamo Mariana, e vou contar um pouco da minha história, e como Deus sempre agiu ao meu favor, nunca me abandonando. Cresci em um lar evangélico, meu pai era médico e também foi consagrado pastor. Minha mãe não trabalhava pois cuidava de mim e de meus irmãos. Morávamos em uma cidade chamada São Luís de Montes Belos, que fica em Goiás. Quando eu estava com 6 anos, em 1989, minha família se mudou para Angola, na África. Deus chamou meus pais para serem missionários. Moramos lá por 3 anos, até que a guerra civil voltou e tivemos que vir embora. Durante o tempo que estivemos lá passamos por várias provações, mas Deus sempre cuidou de nós. Assim que chegamos na capital Luanda, descobrimos que o nosso container com a nossa mudança havia sido saqueado. Precisamos procurar as nossas coisas em uma feira muito conhecida chamada Roque Santeiro. Encontramos várias coisas nossas, incluindo as peças do Fusca que meu pai tinha levado no container. Meu pai teve que renegociar as coisas fazendo de conta que não sabíamos que eram nossas mesmas. Depois de ter resolvido isto, seguimos viagem até uma cidade chamada Lubango. Ficamos hospedados na casa de uma família angolana. Certo dia meu pai foi levado ao hospital da cidade para ajudá-los. Ficamos na casa com a esposa do dono. Meu irmão mais velho, André, estava brincando de pega-pega com os filhos do casal, e ao fugir resolveu subir no telhado da casa, porém acabou escorregando, e para não cair no chão segurou em uns fios pensando que era o varal, porém era o fio do poste. Ele acabou desmaiando ficando pendurado no fio. Os meninos foram correndo contar para a mãe deles que o André tinha levado um esticão. A dona da casa saiu correndo para desligar a chave geral da casa. Eu e minha mãe não entendemos o que era esticão, que é o mesmo que levar choque. Em questão de segundos, os meninos estavam com a mangueira para jogar água no André, achando que iria acordá-lo. Como estávamos sem carro, e meu pai estava no hospital ajudando, minha mãe parou um caminhão que passava na rua e pediu ajuda para levar ela e meu irmão ao hospital, pois ele estava desmaiado. No meio do caminho minha mãe lembrou que a língua costuma enrolar, então forçou a boca a abrir e puxou a língua dele que já estava quase engolindo. Deu um tapa bem forte no rosto para ele acordar. Pela graça de Deus ele acordou sem maiores sequelas, a não ser uma cicatriz na mão. Pouco tempo depois nós mudamos para a cidade onde iríamos morar, que se chama Jamba. Ao chegarmos ficamos hospedados por um tempo, na casa de um médico americano que era missionário. Meu pai foi designado para morar lá para substituir o médico americano que estava para voltar para os Estados Unidos. Certo dia meu irmão mais novo Marcos estava brincando no quintal da casa e viu um macaco na árvore perto dele e resolveu puxar o rabo dele que revidou dando uma mordida em seu cotovelo. Foi preciso colocar o macaco em quarentena para ver se não estava com raiva, mas graças a Deus não deu nada. Nesta mesma casa, a sala era toda de vidro e ficava de frente para a rua. Do outro lado da rua, mas no quarteirão de baixo, ficava uma vila de bruxos. E o campo era todo aberto, com um binóculo dava para ver eles. Certo dia eu estava espiando um ritual que estava acontecendo. Tinha um feiticeiro batendo o batuque enquanto os outros ficavam rodando. De repente o feiticeiro parou de batucar e fixou o olhar no meu atravessando o binóculo. Foi uma sensação horrível, como se ele tivesse penetrando na minha alma. Senti um medo muito grande e saí correndo de lá. Nunca mais voltei a espiar. Também todos nós pegamos malária várias vezes. Eu fui a que mais peguei 5 vezes. Certa vez fomos visitar uma barragem desativada. Estávamos correndo pelo campo da barragem quando ouvimos gritos de algumas pessoas que estavam no alto dela pedindo para sairmos urgente de lá. Foi quando descobrimos que aquele campo estava todo minado. Logo depois que saímos, algumas crianças foram brincar lá e pisaram nas minas. Tenho certeza que Deus nos protegeu. Durante os 3 anos que moramos por lá, no 2º ano fomos passar as festas de fim de ano no Brasil. Ficamos um tempo em Vitória e Espírito Santo, onde nossos parentes moram. Depois seguimos viagem para Goiás para visitarmos os amigos. Estávamos hospedados na casa de um casal, e na mesma rua morava um médico.
Certo dia eu estava brincando na casa deste médico com as filhas dele. Quando saí para a rua, senti uma vontade muito forte de olhar para o céu. E Deus me deu a graça de mostrar esta visão. Eu vi um grande templo estilo grego com as colunas imponentes. Vi várias construções a perder de vista, vi as ruas de ouro e uma fonte que jorrava água. Foi maravilhoso. Estava com 8 anos mais ou menos quando isto aconteceu. Depois das férias no Brasil voltamos para Angola. Passados 3 anos que já estávamos lá, certo dia pela manhã quando minha mãe se levantou, encontrou um soldado da UNITA, que era a guerrilha de lá. Hoje em dia, a UNITA virou um partido político. Este soldado foi designado para nos avisar para sairmos com urgência, pois à noite a guerrilha iria tomar a cidade atirando para tudo quanto é lado. Mandamos chamar meu pai no hospital correndo para poder sair de lá fugidos. Meu pai já estava arrumando a forma de sairmos em segurança, pois precisávamos viajar em comboio que era mais seguro do que viajar sozinho. Deu tempo de pegar somente as fotos e documentos. Roupas, comida, carro e tudo mais ficou para trás. Já estando na estrada viajando, o comboio parou para todos esticarem as pernas e comer. Neste momento passou um caminhão carregado de pessoas que estavam fugindo da guerra. Eles passaram por nós e continuaram a viagem. Quando retomamos a nossa viagem, descobrimos que um pouco mais à frente o caminhão estava tombado com vários corpos espalhados no chão, e o motorista estava preso nas ferragens. O caminhão havia passado por uma mina preparada para tanque de guerra. Como o caminhão estava muito pesado, a mina estourou. Mais uma vez Deus nos mostrou o seu cuidado. Quando chegamos na capital Luanda, a guerra já tinha se estabelecida por toda Angola e a capital estava toda destruída. Um missionário brasileiro estava nos aguardando em sua casa. A família dele já estava em segurança no Brasil e ele ficou lá nos esperando chegar. A casa dele era uma casa muito grande que tomava um quarteirão todo, e a sala dele era toda de vidro. A casa ficava no meio do fogo cruzado, onde a parte da frente estava o governo e a parte de trás a guerrilha. Ficamos presos na capital em torno de uma semana. Certo dia tivemos de ficar deitados no chão, sem poder se mexer por umas 15 horas, pois o bombardeio estava intenso e como a casa era de vidro, não nos dava muita proteção. Depois deste dia intenso de bombardeios, de noite deu uma cessada para todos descansarem. Foi na madrugada deste dia que nós fomos nos esconder embaixo da casa, onde tinha um abrigo todo equipado com insumos para passar por alguns dias sem sair de lá. Ficamos por uns 3 ou 4 dias, sem poder fazer barulho, pois a casa tinha sido invadida. Quando percebemos que parou o barulho da casa, e do lado de fora parou o bombardeio, o missionário saiu com muito cuidado para sondar como estavam as coisas. Foi quando descobriu que tinha um acordo de cessar fogo por algum tempo e que um avião estava pousando para retirar as pessoas de lá. Foi neste avião que conseguimos fugir de Angola. Era um avião Antonov que o Canadá mandou para retirar os canadenses. Ele era um avião cargueiro que tinha transportado milho. E como não tinha bancos para sentar, todos tiveram que sentar em cima dos milhos que estavam espalhados no chão. O avião estava lotado de pessoas fugindo da guerra. Não tinham espaço sequer, todos estavam espremidos. Foi uma viagem um pouco desconfortável por conta do milho, mas pelo menos conseguimos sair de Angola, e fomos levados à Namíbia. Assim que o avião pousou na Namíbia tinha um missionário inglês nos esperando no aeroporto. Porém meus pais perceberam que tinha um avião da FAB estacionado. Minha mãe comentou com meu pai que aquele avião nos levaria pro Brasil. Quando chegamos na casa do missionário, saímos para comprar algumas roupas, pois estávamos sem nada. E enquanto isso meu pai se dirigiu ao consulado brasileiro na Namíbia pedindo pro avião da FAB nos levar de volta pro Brasil. Porém nos foi negado isto, pois este avião tinha sido designado para transportar uns engenheiros da Odebrecht que estavam em uma mina de diamante do meio da floresta de Angola. Meu pai chegou em casa com a má notícia. Mas minha mãe insistiu com ele para voltar lá, e alegar que nós também éramos refugiados, que tínhamos conseguido sair de Angola, mas precisávamos voltar para o Brasil. Desta vez meu pai conseguiu que eles nos autorizassem ao embarcar no avião. Nós pensávamos que o avião estaria cheio, porém descobrimos que só tinha um engenheiro. Ele nos contou que
Os outros não quiseram sair da mina pensando que estariam em segurança dentro da mata. Porém a guerrilha tinha ido no dia seguinte, matado todos, só tinha sobrado ele. O avião pousou em Cabo Verde e na ilha de São Tomé e Príncipe para abastecer. Fomos levados a um restaurante à beira-mar maravilhoso. Fazia muitos dias que não comíamos tão bem e pudemos apreciar cada garfada que dávamos. Foi muito bom este jantar. Esta viagem foi emocionante para nós, pois sabíamos que estávamos indo de volta em segurança para o Brasil. No meio da viagem, minha mãe fixou os olhos na porta do avião e ficou parada olhando sem reação. Os militares perceberam então que a porta estava se abrindo, pois não havia sido fechada direito. Todos eles foram empurrar a porta para poder fechar, pois o avião estava a ponto de cair por conta desta falha, mas acabou dando tudo certo. Ao chegar no Brasil, o avião pousou em Fortaleza para abastecer. Depois seguiu viagem para pousar no Rio de Janeiro. Mais uma vez minha mãe perguntou se eles poderiam parar em Vitória. Eles disseram que o Itamaraty precisava autorizar. Foi concedido. Então descemos em Vitória, onde toda a nossa família estava nos esperando. Já era a época do Natal. Foi muito bom estarmos de volta. Meu pai tinha planos de voltar a morar em Angola, porém isto já não estava mais nos planos de Deus. Meu pai decidiu vir morar em São José dos Campos, pois arrumou um emprego no hospital da Unicor, que hoje é o Hospital Santos Dumont. Também passou no concurso público para trabalhar em Jacareí, então nós estabelecemos por aqui. Porém, assim que chegamos no Brasil, meu pai já estava sentindo que tinha algo errado com ele. Depois de muitos exames descobriu que estava com câncer no peritônio e que já estava todo espalhado. Na época deram cerca de 3 meses de vida para ele, porém ele viveu ainda por mais 4 anos, até que Deus o recolheu. Isto foi em 1998, ele estava com 43 anos. Durante os 2 primeiros anos da doença, ele ainda conseguiu trabalhar, porém nos últimos 2 anos, já não tinha mais como trabalhar, e ele foi aposentado por doença. Quando descobrimos a doença do meu pai, eu tinha 10 anos. Minha primeira reação foi ir para o meu quarto e ajoelhar e orar a Deus para que curasse meu pai. Lembro de ter falado assim: Deus, meu pai contou para minha mãe que está com câncer, e agora ela está chorando muito. Senhor, eu não sei quão grave é esta doença, mas se possível cura o meu pai. E sempre continuei orando pedindo a cura dele. Neste meio tempo, quando eu já estava com 13 anos, e vi que meu pai estava morrendo, comecei a me revoltar com Deus, questionando por que ele não curava o meu pai. Resolvi começar a ignorar a Deus, e isto deixou meu pai muito triste. Certo dia eu estava indo pro curso de inglês, quando no caminho um motoqueiro com uma moto estilo Harley Davidson veio ao meu encontro. Ele parou do meu lado e sem tirar o capacete começou a falar que Deus me amava muito, mas que eu estava distante dele, e ele me queria de volta. Disse também que eu estava entristecendo meu pai e foi embora. Eu me virei para ver ele e vi quando ele desapareceu. Nesta hora percebi que havia falado com um anjo. Porém, mesmo assim continuei distante do Senhor. Certa noite eu não estava conseguindo dormir, estava sentindo os meus ombros muito pesados, como se tivesse um peso enorme sobre eles. Nesta hora decidi orar a Deus pedindo perdão por tudo que eu estava fazendo. Na mesma hora senti o peso indo embora. Foi quando eu me lembrei da passagem que Jesus fala que o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Mas mesmo depois de tudo isto, eu ainda continuava distante. Meu pai pediu para eu me batizar, pois ele gostaria de morrer sabendo que os 3 filhos estavam batizados. Meus irmãos aceitaram na hora, porém eu expliquei a ele que eu não queria naquele momento. Pois se eu fizesse isto estaria em pecado, fazendo somente para agradar a ele. Meu pai me entendeu e eu garanti que, na hora certa eu me batizaria, que ele poderia morrer tranquilo, que eu voltaria para Deus. No dia que o meu pai morreu, os presbíteros da igreja foram fazer a reunião em casa e ungiram o meu pai com óleo. Depois que a reunião terminou, todos foram embora, menos o missionário que esteve conosco em Luanda. Ele tinha vindo a São José para nos visitar e quis dormir em casa neste dia. Quando terminou a reunião e todos foram embora, ele e o filho dele foram até a cozinha para jantar. E eu fiquei na sala, com o meu pai deitado no meu colo, e eu fazendo cafuné nele.
Nesta hora Deus levou o meu pai. Eu percebi quando ele deu o último suspiro. Mas na hora eu senti que Jesus estava me carregando no colo, me dando todo o suporte que eu precisava naquele momento. Não senti medo, desespero nem nada. Todos acharam estranho a minha reação, pois afinal de contas eu estava revoltada. Mas Deus estava tratando comigo, eu só me reconciliei com Deus depois de um ano que meu pai tinha morrido. Fui passar as férias de julho em um acampamento e lá Deus tocou no meu coração e entreguei a minha vida para Ele. Assim que voltei do acampamento resolvi me batizar. E foi a melhor decisão que eu podia tomar. Depois disso eu estava com uma alegria em mim como se eu tivesse no primeiro amor. Falava de Deus para todos, comecei a ler a Bíblia, e algo maravilhoso aconteceu. As palavras principais da Bíblia começaram a saltar, se sobrepondo sobre as outras. Foi uma experiência incrível o que aconteceu, e eu fiquei maravilhada. Depois disto o tempo foi passando, e depois de 4 anos que meu pai havia morrido conheci o meu futuro marido, Caleb, e começamos a namorar, e 6 anos depois nos casamos. Em dezembro de 2023 completamos 15 anos de casados, com uma filha Sofia de 9 anos e um filho Gael de 1 ano e meio. Deus continua cuidando de mim, afinal de contas, Ele disse que cuidaria dos órfãos e das viúvas.